Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Há cerca de 98 anos, um dos mais influentes economistas do século XX escreveu que o longo prazo é um guia enganador para os assuntos atuais, porque a longo prazo estaremos todos mortos. Mas também disse mais, nesse livro de 1924, os economistas atribuem a si mesmos tarefas com facilidade e de modo inútil, mesmo em períodos tempestuosos, quando só nos conseguem dizer que depois da tempestade passar, o mar voltará a ficar calmo. Frase do economista John Keynes: não nego os factos, de facto, no longo prazo poderemos estar todos mortos, mas enquanto estamos vivos, temos a opção de pensar adiante, e é isso que fazemos hoje, no Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nos 10 anos da Pordata, vai ser difundido nos próximos dias um documentário que tenta desbravar o tal futuro por desenhar, que hoje aqui, de certa maneira, ensaiamos com os nossos convidados, Fernando Alexandre, consultor da área de Economia da Fundação Francisco Manuel dos Santos, professor da Universidade do Minho, e Pedro Laíns, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, especialista em História Económica, neste programa que nos vai ocupar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Fernando Alexandre, Pedro Laíns, à distância, de forma remota e com distância de segurança, para conversarmos sobre este tema. Pedro Laíns, nada como alguém da história económica para nos fazer perceber as dificuldades de projetar aquilo que pode ser a nossa vida daqui a 20 ou 30 anos. Ainda assim, há padrões que a história nos ensina que ficam por 2 ou 3 décadas, independentemente dos ciclos económicos, eleitorais, políticos ou sociais? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e estar a falar sobre este tema. Há uma coisa que a história tem, é que a história conhece o futuro. Nós, em relação, por exemplo, a essas palavras de Keynes, nós sabemos que ele deu algumas recomendações de política económica e financeira a seguir à Primeira Guerra Mundial e que acertou em todas, inclusivamente em não exagerarmos no pensamento do longo prazo e agirmos, isto quando falo na primeira pessoa do plural, é os governos agirem em conformidade com os dados que têm em cima da mesa. A história pode nos ajudar, na verdade sim. E nessa medida, o que é que os próximos 20 ou 30 anos não irão escapar? Não irão escapar a discussões sobre o que é o peso do Estado, sobre a estrutura da nossa economia? O que é que pode não mudar em 20 ou 30 anos, ou que, na sua opinião, está mais consolidado há mais tempo e que fique nas próximas décadas? Há uma coisa muito importante que ninguém pode esquecer, que é a comparação da resposta que foi dada a nível europeu e a nível internacional no mundo ocidental, a resposta que foi dada a seguir à Primeira Guerra Mundial, uma resposta com enorme êxito, a seguir à Segunda Guerra Mundial, uma resposta com enorme êxito, que incluiu o Plano Marshall e depois a integração europeia, e a resposta que foi dada a seguir à Primeira Guerra Mundial foi uma resposta desastrosa que obrigou à austeridade, uma austeridade estúpida. Peço desculpa por usar a expressão, mas temos que começar a usar esta expressão, porque há pessoas que ainda não entendem ou que não querem compreender que é preciso, de facto, pôr de parte uma austeridade que não serve para nada. A austeridade que foi imposta à Alemanha, devastada pela Primeira Guerra Mundial, e que levou a um desastre que, inclusivamente, teve implicações políticas e novas gravosas implicações económicas. E o que nós estamos a ver neste momento na Europa, felizmente, é que a Europa está mais próxima neste momento da resposta que foi dada a seguir à Segunda Guerra Mundial, que é uma resposta parecida com o Plano Marshall, do que a resposta que foi dada a seguir à Primeira Guerra Mundial, a resposta da austeridade estúpida. E esse caminho, essa escolha de caminho, é saber ler a história e usar a história como balão de ensaio para testar diferentes opções políticas. Fernando Alexandre, entra na conversa. A resposta que Portugal e que a União Europeia, no fundo, que o mundo está a dar a esta crise, que é uma crise provocada por uma pandemia, por um vírus,
é uma resposta que não suscitou grandes discussões entre economistas e entre os decisores de política. Obviamente há medidas que poderiam ter variações, ser relativamente, ligeiramente diferentes, mas a resposta como um todo, seja do ponto de vista da política monetária, seja do ponto de vista da política orçamental, foi muito similar em todos os espaços do globo, em todas as economias. Porque, de facto, esta é uma crise única, é uma crise com características únicas. O Pedro Lein estava a falar da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial houve uma destruição da capacidade produtiva dos países, menos dos Estados Unidos, que se tornaram definitivamente a potência económica mais importante do planeta, precisamente por essa razão também. Neste caso não, neste caso nós temos a capacidade produtiva intacta, mas temos uma incapacidade de a utilizar, quer porque as pessoas não podem, por razões sanitárias, estar no seu local de trabalho, quer porque, por razões de distanciamento social e também dessas medidas sanitárias, não podem consumir da mesma forma. E por isso as medidas que foram desenhadas não suscitaram discussão entre os economistas, ao contrário do que acontece a maior parte das vezes, porque aqui era óbvio que, perante esta situação em que os economistas designam de um choque simultâneo na oferta e na procura, nós precisávamos de uma atuação simultânea também da política monetária, garantindo liquidez às economias, e, por outro lado, dos Estados, garantindo rendimento às pessoas, aos indivíduos, às famílias que perderam o seu rendimento em resultado desta crise sanitária. Nessa medida, Pedro Laíns, se mantiver o paradigma de uma zona euro e, portanto, a política monetária que temos, aquilo que geralmente se considera business as usual, o aprofundamento das reformas em vista para completar um conjunto de instrumentos da moeda única são suficientes para estabilizar a resposta à nossa economia, a resposta que precisamos na nossa economia nos próximos 20 ou 30 anos? Eu gostei muito de ouvir as palavras pausadas do Fernando, espero que ele tenha razão. Recordo, todavia, que quando a crise começou, muitas pessoas, inclusivamente muitos colegas nossos, puseram em cima da mesa a questão do dilema entre saúde e economia. Esse dilema era profundamente errado e recordo que, por exemplo, os populistas, os grandes populistas, os grandes maus populistas que temos à face da terra, como Trump e outros, não vale a pena citar outros, procuraram avançar com modelos em que eles diziam que estavam a resguardar a economia para, enfim, assim conseguirem recuperar mais facilmente. E ainda está em cima da mesa, quando ainda temos manifestações, por exemplo, de pessoas a dizer não podemos fechar a circulação das pessoas, não podemos impedir a circulação das pessoas, temos que falar pela economia. Portanto, ainda há um debate em cima da mesa sobre saúde e economia. Esse debate é profundamente errado e não está muito longe do debate entre a resposta à Primeira Guerra e a resposta à Segunda Guerra Mundial. O que acontece, quanto a mim, é que é por demais evidente, atendendo à gravidade da situação, que uma resposta é muito melhor do que a outra. Portanto, agora o que nós vemos é que, perante a diferença de resultados, a enormidade da diferença de resultados, aqueles que poderiam eventualmente pensar numa austeridade estúpida em avançar com essas medidas, e houve uns laivos de avanços dessas medidas, de algumas forças políticas, agora estão completamente retraídos, mas podem vir a avançar daqui a uns tempos. Temos de estar avisados. Portanto, a batalha está apenas parcialmente ganha. Mas eu queria avançar em relação aos próximos anos e em relação, por exemplo, à estabilidade na política monetária. É um fator decisivo para a equação dos próximos 20 ou 30 anos? Em democracia nunca nada está garantido, porque os governos mudam. E, portanto, se nós, enquanto cidadãos, não estivermos cientes da bondade de determinadas políticas económicas e financeiras e não soubermos que há líderes ou forças políticas que são responsáveis pelas escolhas, pelas boas opções, podemos mudar o nosso voto, podemos mudar a nossa opinião e pôr em lugares decisivos de decisão
a pessoas que pensem ao contrário daquilo que deve ser feito. Portanto, nada é garantido em democracia e, felizmente, vivemos em democracia a nível nacional e a nível internacional também, porque a União Europeia é formada por Estados soberanos que vivem em democracia. Portanto, nada está garantido. Agora, o que me parece que é muito importante frisar é que estamos no bom caminho. E o bom caminho é, estamos um leque de opções de política económica, e com isso ainda bem que o Fernando e eu estamos de acordo, porque muitas vezes estamos em desacordo, que eu recordo, não sei, ainda bem que assim é. Estamos a avançar no bom caminho de medidas sensatas. A austeridade está completamente fora de questão neste momento. Fernando Alexandre, em relação à minha pergunta, em relação à estabilidade e à questão da zona euro, porque o enquadramento internacional passa desde logo pelo nosso enquadramento europeu. Sem dúvida, ou seja, aquilo que tem garantido, não apenas em Portugal e noutros países também, mas que para Portugal é particularmente importante porque temos uma dívida elevadíssima. Somos o país da União Europeia com a terceira dívida mais elevada em percentagem do PIB, é que a sustentabilidade dessa dívida depende muito daquilo que é o comportamento das nossas taxas de juros. E o comportamento das nossas taxas de juros, que neste momento são muito baixas, estão em níveis mínimos, recorde. O Portugal tem as taxas de juros da dívida pública há 10 anos atingiram valores negativos na semana passada, o que é histórico. Isso já acontecia, mas apenas na França e na Alemanha e nos Estados Unidos, ou seja, em economias muito, muito fortes. E por isso em Portugal isso está a acontecer, e acontece sobretudo por causa, ou essencialmente por causa da política do Banco Central Europeu, dos seus programas de compra de dívida, que são essenciais para manter a dívida em patamares que são sustentáveis, isto é, que são vistos pelos investidores como capazes de ser respeitados, dos compromissos serem cumpridos por parte do Estado português. E por isso aquilo que o Banco Central Europeu vai fazer nos próximos anos, e aqui estamos a falar num horizonte que é claramente, eu diria, pelo menos a 5 anos, porque nós vamos precisar de pelo menos esse tempo para voltarmos a trazer a dívida para os patamares em que ela estava no final de 2019, vai depender muito daquilo que o Banco Central Europeu vai fazer. E a esse propósito, convém de facto dizer, e penso que o José Pedreira também isso estava a referência que estava a fazer, é que nós deixámos a União Monetária, a União Bancária por completar. Nós continuamos com um elo da União Bancária que não está completa, e isto pode ser um problema muito sério, porque nas medidas que o Estado, o Pedro Lins falou muito da questão da austeridade, o Estado português foi, de facto, precisamente em resultado do endividamento elevado que nós temos, um dos Estados nos países desenvolvidos que menos gastou com a pandemia. A forma de combate à pandemia, para além do layoff, que foi mais relevante do ponto de vista das medidas que foram tomadas, teve a ver com as moratórias e com as garantias de Estado que foram dadas para o crédito às empresas e às famílias, o que representa um peso muito elevado no balanço dos bancos. Aliás, é o terceiro mais elevado também da União Europeia. É elevadíssimo, ou seja, mais de 20% do crédito das famílias e das empresas portuguesas está sob moratória. E isso vai se repercutir no balanço dos bancos. E, mais uma vez, se nós não tivermos uma recuperação da economia que seja rápida e que seja forte, e as previsões que saíram a semana passada da OCDE são muito preocupantes, são valores muito baixos, aqueles que são previstos para a recuperação de 2021, em Portugal e no resto das economias europeias, nós podemos vir a ter um problema na banca. E se tivermos um problema na banca, o facto de não termos aqui um seguro, uma partilha de risco entre a banca europeia com a tal união bancária, pode vir a ser um problema. Mas, Fernando Alexandre, a verdade é que desde que entramos na zona euro já tivemos 3 crises, 2002, 2008, 2009 e depois a crise, digamos, 2010, 2013. Agora, por razões pandémicas, temos também uma aparente crise que os historiadores depois irão datar, mas esse braço, ou por estar incompleto ou por ser conduzido de forma ineficaz, não nos salva desta natureza sempre cíclica de crises.
As crises são cíclicas por natureza, embora os ciclos sejam muito irregulares e são muito diferentes na sua amplitude, na sua severidade e tudo isso. Mas, de facto, aquilo que acontece numa economia como a portuguesa é que, fruto de 2 décadas de baixo crescimento e de elevadíssimo endividamento, a torna muito exposta, muito frágil a este tipo de choques. Eu lembro-me que em 2019 participei em vários debates sobre a questão do excedente orçamental, que chegou a acontecer em 2019 e que estava previsto para 2020, e nessas discussões, eu, como muitos economistas que olham para os fatores de risco que existem na economia mundial, chamei a atenção para a importância de conseguirmos ter um excedente orçamental precisamente porque há riscos que nós não antecipamos. E quando uma economia como a portuguesa é exposta a uma situação como esta, que não é, apesar de tudo, não se pode dizer que não estivesse prevista. Se nós olhássemos para os grandes riscos em que as economias estavam expostas, as pandemias estavam elencadas como um dos riscos há vários anos, e por isso nós podíamos ter um choque deste tipo ou de outro tipo, e a capacidade que nós temos de responder aos choques e de proteger as pessoas, de proteger o Estado Social que tem a capacidade de proteger as pessoas, depende, obviamente, da situação das finanças públicas. E aquilo que nós estamos a ver é que, obviamente, a resposta do Estado português, apesar de tudo, está a ser relativamente limitada e fica muito aquém daquilo que está a acontecer em países como a Alemanha, por exemplo, precisamente porque tem outra capacidade orçamental, outro espaço orçamental para fazer face a essas necessidades. Pedro Laínz, agora por telefone, a questão é o que é que se pode fazer para tornar a economia portuguesa mais resiliente, ainda que amarrada a uma zona euro que lhe confere uma proteção monetária, do papel do BCE, mas o que é que pode tornar mais resiliente, tendo em conta aquilo que sabemos da natureza da economia portuguesa, periférica, pelo menos do ponto de vista geográfico, mais frágil que as grandes economias da Europa Central? Muito bem, eu ouvi as últimas palavras do professor Fernando Alexandre e, com todo respeito, gostava de discordar neste sentido. Nós não podemos substituir o Banco Central por um excedente orçamental. Eu explico. Os bancos centrais foram inventados há cerca de 200 anos para permitir aos governos ter alguma fonte de financiamento em caso de necessidade. Nós temos um Banco Central, que é o BCE, que tem que responder às necessidades de toda a economia europeia, de toda a economia da zona euro, incluindo a Portugal. Aquilo que o professor Fernando Santos está a propor é que haja um excedente orçamental, e isso quer dizer que haja uma certa austeridade, neste caso inteligente, porque é ele que a propõe, uma certa austeridade. E a minha pergunta é, nós queremos uma economia dentro da zona euro que tenha às suas pernas agarrada uma bola de ferro, que é essa austeridade que não a deixa andar como deve ser, essa austeridade que a leva a ter um excedente orçamental. Porque esse excedente orçamental só é conseguido através da carga fiscal, através de mais impostos ou da redução de despesa, ou seja, retirando dinheiro à economia, retirando consumo, retirando investimento à economia. Mas, Pedro Laínz, a carga fiscal não diminuiu nos últimos anos, apesar de não ter uma austeridade tão vincada como, por exemplo, tivemos nos anos de intervenção da Troika. Exatamente. Mas aquilo que era proposto era que ela fosse aumentada para haver um excedente orçamental. O que nós temos que ter é um Banco Central Europeu que seja mais proativo e mais atento a toda a zona euro. Como é que isso deve ser feito? Toda a gente sabe como é que isso deve ser feito. O problema é como é que isso deve ser implementado. E nós estamos mais perto, e a União Bancária é uma das formas de implementar. Não me perguntem para explicar isso, e se as pessoas que estão a ouvir não souberem como é que isso é feito, não há problema, porque são complexidades que afastam muitas vezes as pessoas, e é assim que estes problemas se afastam, são retirados da esfera pública e tornam-se em tecnicidades e as pessoas desinteressam-se deles. O que interessa é ver como é que é implementada essa zona euro
mais eficaz do que é agora. Mas do ponto de vista da caixa de ferramentas de políticas internas, estou a falar de competitividade, estou a falar de apoio às empresas, do papel do Estado de economia, o que é que sugere essencial para os próximos anos em Portugal? Aquilo que nós temos que fazer é aquilo que se faz no resto dos países europeus, porque não pode haver dentro de uma União Económica e Monetária, não podem haver políticas muito diferenciadas de país para país. Portanto, têm que ser negociadas entre os vários países. E desde que haja um entendimento entre os governos dos vários países, como tem havido nos últimos 3, 4, 5 anos, é possível encontrar essas medidas. Aquilo que temos em cima da mesa neste momento é o ataque aos efeitos de uma pandemia. A pandemia tem efeitos diferentes em diferentes setores. E eles, os setores mais afetados, têm que ser ajudados. Com que financiamento? Vá-se procurar financiamento. Ele existe. Não é assim tão grande as necessidades financeiras para haver uma certa redistribuição de rendimentos para compensar os setores mais afetados pela pandemia, não são assim tão grandes em termos... Pedro Lains, e no pós-pandemia, quando olharmos para 2030, por exemplo? É muito mais difícil olhar para a economia do que é olhar, ou para o futuro da economia, do que é olhar para o futuro da política económica. Esse é o lado mau. O lado bom é que é muito mais importante olhar para o futuro da política económica do que olhar para o futuro da economia. Porque o futuro da economia não depende de nós, não depende da sagacidade do observador. Depende de quem está no terreno, depende dos investidores, depende dos agentes económicos. E no plano da política económica, o que é que recomendaria então? Recomendaria que se prosseguisse aquilo que se está a fazer até agora, que é não ir pela via da austeridade e seguir a via do apoio à economia dentro de determinadas limitações, tendo entendendo é que não se podem criar desequilíbrios financeiros muito gravosos. E que é preciso que o Banco Central Europeu esteja dentro do problema, da solução dos problemas. Nós, volto a repetir isto, nós, em Portugal, como no resto da Europa, desta vez, estamos no bom caminho. Agora, há uma pergunta que se pode fazer, eu penso que essa é uma preocupação de muita gente, e penso que essa também é a vossa preocupação, e daí este debate, e daí estas perguntas, é como é que a economia portuguesa vai ser a seguir à pandemia. É isso. A minha resposta é, e é uma resposta que tem pouco valor, porque ninguém no fundo sabe, é a resposta de todos nós, cada um de nós pode dar a sua resposta, e a resposta é, não vai ser muito diferente. Como é que a economia europeia vai ser a seguir à pandemia? A resposta é, não vai ser muito diferente. E porquê? Porque a pandemia não está a afetar na base a economia portuguesa ou a economia europeia. O setor automóvel não vai diminuir na economia europeia. O setor da construção não vai diminuir na economia portuguesa. O setor do turismo também não vai diminuir. E se diminuir será numa proporção muito pequena na economia portuguesa. O setor da aviação não vai aumentar na economia portuguesa. O setor de farmacêutico não vai aumentar na economia europeia. Estes setores respondem a outras forças. E isso são coisas que podemos ver com estatísticas. Há estatísticas que nos mostram quais são os fundamentos das grandes alterações das estruturas das economias. E esta pandemia não me parece que vá alterar profundamente quer a estrutura da economia portuguesa, quer a estrutura da economia europeia, quer inclusivamente a estrutura da economia mundial. Fernando, aliás, se eu estou a dizer isto... Rapidamente, sim. Se eu estou a dizer isto, é também porque tenho visto muita gente a dizer isto. Há uma opinião que se cria em relação a estas coisas, entre economistas. Estou a ver muita gente a nível mundial a dizer isto. Sim, já terminei? Sim. Sim.
Fernando Alexandre, a minha ideia é exatamente projetar o pós-pandemia, aquilo que pode mudar e aquilo que se projeta estruturalmente ou que seja, digamos, um rumo político relevante para uma economia como a nossa. É esse exercício que eu queria propor na linha daquilo que vinha perguntando ao Pedro Lins. As economias estão sempre em mudança e nós vivemos nas últimas décadas duas grandes mudanças, uma tecnológica, outra do ponto de vista das relações entre os países, aquilo que nós chamamos de globalização, e depois em Portugal, especificamente, temos ainda dois fatores que são muito importantes, que é a demografia, o acelerado envelhecimento da população e a diminuição da população, ou seja, Portugal tem perdido cerca de 20 mil pessoas por ano nos últimos 10 anos, em termos de saúde natural. E por outro lado a dívida, de que já falamos, que é sempre um condicionante para as escolhas que nós podemos fazer no futuro. No que diz respeito à questão tecnológica e da globalização, estas são dimensões que já estavam em profunda mudança nas últimas décadas, mas claramente com a pandemia aceleraram. Nós temos sempre a acontecer, mas havia antes da pandemia sinais de que as relações entre os grandes blocos económicos, os Estados Unidos, a China e a Europa, estavam em mudança, porque temos uma potência, no fundo, a disputar a liderança mundial com os Estados Unidos, que é a China, ou se quisermos que é a Ásia, e a Europa já estava, e neste momento acelerou essa atenção, ou deu uma maior atenção a essa mudança, que é a questão de como é que a Europa vai continuar a ser líder tecnológica em algumas áreas, como é que vai manter a soberania tecnológica, a soberania industrial. E por isso nós vamos ter aqui, até pelos planos de recuperação que estão a ser gizados ao nível europeu e em países como a Alemanha e como a França, vamos ter aqui mudanças nas estruturas económicas. As coisas não vão... Aliás, as coisas estão sempre em mudança e por isso nós vamos ter aqui mudanças. E é fundamental que Portugal tenha a capacidade de perceber essas mudanças e de se posicionar para as aproveitar. Porque isso nem sempre aconteceu, ou seja, um dos fatores que, na minha perspectiva, explica o mau desempenho de Portugal nas últimas décadas em termos económicos é precisamente as políticas erradas por não termos tido a capacidade de perceber as mudanças que estavam a acontecer no mundo e não termos tido as políticas públicas adequadas a essas mudanças. E é importante que desta vez isso não aconteça, até porque no ponto em que Portugal se encontra, em termos demográficos, com uma população a envelhecer muito rapidamente e com esta dívida, nós não temos muito espaço para falhar outra vez. Ou seja, Portugal tem vindo a perder posições em termos de PIB per capita na União Europeia. Estamos cada vez mais próximos da cauda e mais longe do chamado pelotão da frente, e por isso nós temos que saber como é que neste momento de redefinição de uma política de recuperação para a Europa que vai passar por uma reindustrialização, a reindustrialização é uma industrialização diferente daquilo que nós normalmente dizemos, é uma industrialização muito imbrincada com serviços e com a produção de bens intangíveis como software, design, patentes, produção de... Portanto, na sua opinião, as coisas vão mudar, ou estão a mudar claramente. O Pedro Lins considera que, apesar de tudo, as coisas não vão mudar assim tanto. Quer dizer, as coisas têm sempre uma inércia, ou seja, nós não vamos ter aqui de repente uma economia, como o Pedro Lins dizia, em que o setor automóvel vai desaparecer. O setor automóvel vai continuar a ser muito importante, mas obviamente o setor automóvel está a mudar muito. Se nós hoje olharmos para grandes exportadores em Portugal ligados ao setor automóvel, eles fazem coisas bastante diferentes daquilo que faziam há 10 anos, precisamente porque os automóveis hoje são muito diferentes do que eram há 10 anos e espera-se que vão mudar ainda mais no futuro, com a condução autónoma, com os carros elétricos, com tudo isso. E por isso, para que o setor automóvel em Portugal continue a ser importante, é fundamental que nessas mudanças, seja do carro autónomo, da condução autónoma, seja dos carros elétricos, Portugal se consiga posicionar, porque a tecnologia que vai ser utilizada na produção de automóveis vai ser completamente diferente. Claro que nós temos uma vantagem, que somos um player importante neste setor a nível europeu e a nível mundial, mas é preciso que consigamos acompanhar esta mudança. Eu acho que há sinais positivos nesse sentido. O setor automóvel vai continuar a ser importante, mas vai ser um setor automóvel muito diferente, em que o tipo de coisas que se faz, o tipo de exportações que
temos vai ser bastante diferente, certamente. Pedro Lins, eu gostava de ouvir sobre um dos fatores que, quando olhamos para a história, podemos observar a tendência e aquilo que poderá ser projetado para a frente. Tem a ver com o fator demográfico e que pode também ter implicações relacionadas com as escolhas políticas, por exemplo, que a Europa faça, de se fechar ou de se abrir, de haver mais nacionalismos políticos na Europa que fechem mais fronteiras ou mais aberto a outros continentes. Gostava de o ouvir sobre aquilo que relevância terá este fator demográfico nos próximos anos e o que é que a história nos ensina, nomeadamente a seguir a crises, porque a seguir à Segunda Guerra Mundial a questão demográfica foi essencial. Eu gostava de fazer aqui uma ponte relativamente ao que o professor Fernando Alexandre disse, mas antes disso, respondendo à sua pergunta, eu nunca entendi muito bem as preocupações com o fator demográfico, porque a demografia é um dos elementos mais plásticos, que melhor se adapta às circunstâncias da economia e nas sociedades modernas, sobretudo, através das migrações, em períodos mais antigos, através de variações na natalidade e na mortalidade. Portanto, nunca percebi muito bem esses cenários de redução de população, etc. Nunca entendi. Mas tem implicação na força de trabalho que a sociedade necessita. Eu nunca entendi no sentido em que a história não nos ensina que haja problemas a esse nível, que a evolução das economias tenha tido a evolução demográfica alguma vez como grandes restrições nas sociedades contemporâneas, nas sociedades mais avançadas. Nunca entendi isso. Agora eu gostava de fazer uma ponte com o que o professor Alexandre disse relativamente às mudanças. Há uma mudança, porque ele fala sempre de uma maneira que parece que merece fazerem-se pontes, e acho que nós precisamos de pontes, não de antagonismos para chegarmos a conclusões mais sólidas, a conclusões sólidas. E uma ponte que eu queria fazer é que as mudanças, e trocar-se a ideia com o setor automóvel também, as mudanças mais importantes, eu se tivesse plano de saúde, ia já amanhã para a rua para ajudar a fazer essa mudança. A mudança mesmo importante é a mudança de políticas que levem, que obriguem a que países como Portugal, zonas económicas como a Europa, regiões industriais como a Europa ou os Estados Unidos, levem a um novo ciclo industrial mais verde e menos inimigo da natureza. E aí nós sabemos, mais uma vez, o que fazer, resta é saber como fazê-lo. Ou obrigar os poluidores a pagarem impostos, mais impostos, tributar verdadeiramente os verdadeiros poluentes, de maneira que, até de uma forma sistemática, para que o investimento possa compensar nesses setores, de maneira a que haja investimento em tecnologias mais limpas e de maneira a que a nova indústria que venha aí seja menos inimiga da natureza, para utilizar as palavras recentemente usadas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas e que têm sido usadas com algum sucesso. Ele, inclusive, tem acusado alguns países de serem completamente coniventes com as indústrias mais poluentes. Felizmente, nos Estados Unidos agora está a haver uma mudança política favorável a estas preocupações, e aí sim pode haver uma mudança. E isso é uma ponta que eu queria fazer. Mas note, mais uma vez, que a mudança mais importante é a nível político. Essa é que é a mudança importante. E aí note também que nós, enquanto cidadãos, se estivermos informados, podemos ter um papel. Podemos, de facto, ter um papel. Não estarmos só aqui a ouvir a opinião de dois opinadores, ou ter umas coisas aqui, ter uma opiniãozita aqui e ali, mas não. Sabermos verdadeiramente o que é preciso fazer e agir em conformidade consoante as nossas capacidades, cidadãos, na nossa vertente nas nossas vertentes políticas. Para fechar a nossa reflexão, Pedro Lins, uma questão também. A questão da educação e das qualificações e dos conhecimentos. Há uma certa unanimidade que é um fator essencial de aposta para um médio e longo prazo. Partilha dessa ideia? Sim, só que há aqui é reflexivo, não é? Ou seja, vai nos dois sentidos.
com a mudança tecnológica pede mais educação, com a educação pede uma mudança tecnológica melhor. Portanto, vai nos dois sentidos. Não sabemos qual é a causa, qual é o efeito. Portanto, e também sabemos que o efeito é cumulativo. Melhora, vai nos dois sentidos e que acumula-se, os benefícios vão se acumulando. Portanto, não retirar dinheiro da educação em caso algum. Por exemplo, não fazer um excedente orçamental retirando dinheiro da educação ou da saúde, por exemplo, não faz sentido, não faria sentido nenhum. Continuando a... E há uma coisa que me permitem, é que o papel do Estado está reforçado do ponto de vista da ideologia, do ponto de vista da opinião pública relativamente ao Estado. Historicamente tem sido reforçado estes períodos de crise. Aconteceu a seguir à peste negra no século V e tem acontecido, ou aconteceu durante os períodos de crises comerciais na Holanda, por exemplo, nos séculos do período moderno. E para si isso é positivo? Obviamente, porque nada o consegue substituir. Por muitas invenções que se façam, desde Margaret Thatcher, nada tem conseguido substituir. E mais uma vez se está a resolver aqui. Não quer dizer que a iniciativa privada não seja fundamental, como todos sabemos que é, mas há coisas que só o Estado consegue fazer. Tem que ser um Estado com juízo. Fernando Alexandre, a questão das qualificações e a questão do Estado, para fechar a nossa reflexão. As qualificações são essenciais, aliás. Portugal fez um progresso extraordinário nas últimas décadas, tínhamos um atraso muito grande. Ainda se nota, ou seja, quando nós comparamos as qualificações da nossa população ativa com os outros países europeus, nós ficamos ainda bastante aquém, mas nas faixas etárias mais jovens já começamos a comparar bem e com bons resultados, mesmo na questão de avaliações internacionais, ou seja, da qualidade do ensino que damos e por isso é um sinal de esperança e obviamente não há outro caminho, porque quando nós falamos de ter salários mais elevados, de aumentar a produtividade, que é um elemento-chave para lidarmos com a questão demográfica e com a questão da dívida, temos que aumentar a produtividade. Isso obviamente está associado ao requer mais, não é suficiente, como o Pedro Lanhas disse, mas requer pessoas mais qualificadas e depois obviamente temos que ter uma economia que consegue aproveitar estas pessoas, que consegue incorporar estas pessoas na estrutura produtiva e que lhes dá espaço para elas realizarem as suas ambições e poderem realizar essas suas ambições. Sobre a questão do Estado. O Estado no contexto o Estado é um elemento sempre fundamental, não é? Ou seja, não há economias sem Estado, isso não existe, quer dizer, não existe historicamente. O papel que o Estado tem, obviamente, tem que ser sempre repensado face àquele que é o seu lugar, ou seja, em que tem que garantir que há um conjunto de bens que a iniciativa privada não fornece, não oferece à sociedade e por isso o Estado tem que ter um lugar aí. Tem também que ter um elemento fundamental do meu ponto de vista, na definição de grandes linhas. Não é um Estado planeador, mas é um Estado, por exemplo, nós agora temos um plano de recuperação e temos que definir como é que vamos usar estes fundos. É fundamental pensar o país, não é? Ou seja, há propostas, o governo português já apresentou uma proposta à Comissão Europeia e por isso é sempre preciso algum planeamento. Isto não é uma gestão centralizada, mas é preciso pensar estrategicamente qual é o lugar que nós queremos que Portugal ocupe no mundo, na economia europeia e o que é que temos que fazer para atingir esse lugar com as tais políticas que o Pedro Lanhas referiu várias vezes, que são as escolhas que nós como sociedade vamos fazendo e que são sempre decisivas para aquilo que vai ser o curso da sociedade. Porque se há muitos elementos que nós não controlamos na economia, há uma parte muito importante que depende das escolhas que nós fazemos em cada momento. Estamos a chegar ao final do nosso programa, pedimos sempre algumas sugestões aos nossos convidados e aqui, Pedro Lanhas, lá está, uma oportunidade também para quem nos ouve poder ler mais ou saber um pouco mais sobre alguns dos tópicos que aqui, no fundo, conversamos. Esta é a sua oportunidade. O que é que quer sugerir aos nossos ouvintes? Eu queria sugerir precisamente um livro de Keynes, mais uma vez, que se chama As Consequências Económicas da Paz, isto é, da paz a seguir à Primeira Guerra Mundial, em que ele alerta precisamente para a austeridade estúpida que foi imposta à Alemanha no Tratado de Versalhes e como a contração da economia alemã iria provocar um caos dentro da Alemanha e, a partir daí, o caos
com grandes problemas a nível europeu e internacional. É um livro pequenino que se lê muito bem e que está escrito de uma forma espantosa e que é muito fácil de encontrar até na internet, de forma legal, já agora, em várias línguas. Fernando Alexandre. Eu vou sugerir o livro do Ricardo Reis, o do FMI à Pandemia, Portugal entre Crises, que foi um livro que foi publicado na altura do verão e que é, do meu ponto de vista, o Ricardo Reis é um dos grandes macroeconomistas mundiais, é professor na London School of Economics e Portugal tem a sorte de ter alguém que, como o Ricardo Reis, que está na fronteira da ciência económica, a pensar o país. Isto colige as crónicas que ele tem escrito ao longo dos anos sobre Portugal e faz análises que são únicas, penso eu, ou seja, que dá um contributo essencial para percebermos a realidade económica portuguesa. Fernando Alexandre, Pedro Lains, muito obrigado pela vossa disponibilidade neste Da Capa à Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, refletindo sobre a economia portuguesa, sobretudo olhando para a frente, esse tal futuro por desenhar. Recordo que a Fundação Francisco Manuel dos Santos assinala os 10 anos da Pordata com uma série, com um documentário que poderá assistir nos próximos dias, olhando exatamente para aquilo que poderá acontecer e que tendências poderão marcar o nosso destino comum como portugueses. Um programa com o genérico original de Mário Lajinha, sempre disponível na versão podcast em rr.sap.pt, também no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos e sobretudo nas plataformas digitais habituais. Fizeram o programa esta semana José Luís Moreira, André Peralta, Ana Marta Domingos, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em debate.